Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, resolvi gravar um vídeo aqui sobre os exercícios que eu passei para vocês no Classroom, né? O exercício são dois exercícios de movimento retilíneo uniformemente variado. Vou resolver o primeiro exercício agora e o segundo exercício no segundo vídeo, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo primeiro vídeo aqui, ó. Vamos ler. Um carro percorre um trecho retilíneo de uma estrada e sua velocidade varia com o tempo, de acordo com a tabela. Então aqui eu tenho a tabela onde eu tenho o tempo, né, que varia de 2 em 2 segundos, e aqui eu tenho a tabela da velocidade, né, em metro por segundo, o tempo em segundo e a velocidade em metro por segundo. Isso dentro do Sistema Internacional de Medidas, né? Então, olha só, a velocidade no tempo zero, 14, depois vai aumentando, 18, 22, depois mantém-se, 22, 22, 22, 22, depois vai diminuindo, 20, 18, 15, 11. Então, essa tabela de baixo é da velocidade e essa tabela de cima é do tempo, esses dados que eu tenho aqui, né? Então, vamos à pergunta do item A. Em que intervalos de tempo a aceleração é positiva e negativa? Então, vamos ver quando tem uma aceleração, ou seja, quando o carro aumenta de velocidade, e quando a aceleração é negativa, quando o carro diminui de velocidade, né? Então, vamos lá. No tempo zero, que é o início da cronometragem, o móvel está numa velocidade inicial de 14 metros por segundo. Então, 2 segundos depois está a 18. 3, mais agora 4 segundos, já está a 22 metros por segundo. Então, a aceleração é positiva nesse intervalo de tempo, de 0 a 4. Por quê? Porque a velocidade foi aumentando. Quando a velocidade aumenta, a gente sabe que existe uma aceleração, né? Por isso que ele é tratado como movimento retilíneo uniformemente variado. Ele aumenta a velocidade uniformemente, ó, de 14 para 18, 18 para 22, então aumentou a velocidade, significa que tem uma aceleração. Então, o item A, eu posso colocar aqui que no intervalo de 0 a 4 segundos, a aceleração é positiva. Né? Porque aumentou a velocidade. E depois, quando que ela é negativa? Na mesma pergunta A, né? Ela é negativa quando a velocidade começa a diminuir. Ou seja, no tempo 12 ela está em 22, depois no tempo 14 está em 20, depois no tempo 16 está em 18, no tempo 18 em 15 e no tempo 20 segundos está em 11. Então ela começa a diminuir no tempo 12 segundos. Ela está a 22. Aqui, a partir desse 12 segundos, ela começa a diminuir. Né? Então, de 12 a 20 segundos, a aceleração ela é negativa. Entenderam? Está diminuindo do tempo 12 para frente, começou a diminuir a velocidade, significa que a aceleração é negativa. Ou, né, a aceleração, na verdade, ela não passa de uma freada. Daqui para cá o carro está freando, está diminuindo a velocidade, tá bom? Então, isso é o item A. O item B. O item B pergunta, em que intervalo de tempo a aceleração é nula? Ou seja, quando não há aceleração. Quando não há aceleração, a gente sabe que é um movimento retilíneo uniforme, né? Foge lá no primeiro assunto de cinemática que a gente viu, né? O movimento retilíneo uniforme. Então, quando que não tem a aceleração, é aqui, ó, de 22, 22, 22, 22, 22. Nesse intervalo de tempo de 4 a 12 segundos, não houve nenhuma aceleração. O móvel permaneceu em movimento, só que sem aceleração. Ele continua com a mesma velocidade, né? Permanece sempre 22. Então, em qual intervalo de tempo? No tempo de 4 segundos a 12 segundos. Né? Nesse intervalo de tempo, de 4 segundos a 12 segundos, o móvel não tem aceleração. É o que está pedindo no item B, ou seja, quando a aceleração é nula. Né? Agora vamos para o item C. Em que intervalo de tempo o movimento do carro aqui é um E, né? É uniformemente variado. Uniformemente variado, tanto pode ser uma freada quanto pode ser uma aceleração positiva, né?
aqui. Então, de 0 até 4 segundos, ele tem um movimento uniformemente variado, ou seja, aumentou a velocidade em 2, foi para 18, em 4, aliás, foi para 18, de 18 passou para 22. Então, a alternativa C é no intervalo de 0 a 4 segundos. Né? De 0 a 4 segundos, o movimento do carro é uniformemente variado, de 0 a 4 segundos, porque ele aumentou uniformemente. Ó. Aqui não, né? De 4 a 6 a 8. Aqui não, porque ele tá sem aceleração. E depois eu tenho um outro movimento uniformemente variado, que é de 12 até 16. Né? De 22 passou para 20, de 20 passou para 18. Diminuiu de 2 em 2 aqui, ó. Então aqui também. E de 12 a 16 segundos. Né? O movimento do carro é uniformemente variado, ele variou uniformemente. Ó. E por que no tempo 18, no tempo 20 não é uniformemente variado? Porque não segue um padrão uniforme, ó, não segue uma diminuição uniforme. Ó, de 16 para 18, ele diminuiu 3 metros por segundo a velocidade. E de 15 para 11, no caso de 18 até 20 segundos, ele diminuiu 4 metros por segundo. Então, isso aqui não é uniforme, isso aqui é variado, é uniformemente variado. Eu só quero saber quando que o carro, o movimento dele é uniformemente variado só, né? Não quero saber disso aqui. Isso aqui não é uniforme. Ele é variado, mas não é uniforme, tá bom? Aqui, ó, em 18 segundos ele está em 15. Depois, em 20 segundos, passou-se 2 segundos, ele já está em 11. Então, daqui para cá tem 4 segundos, daqui para cá tem 3 segundos, daqui para cá tem 2 segundos, né, de velocidade. 2 metros por segundo de velocidade, 3 metros por segundo de velocidade, 4 metros por segundo de velocidade. Então, não é uniformemente variado nesse trecho aqui, ó. É daqui até aqui e daqui até aqui, ou seja, de 12 a 16 segundos. Tá bom? Então, essa é a questão número 1. Vamos para a questão número 2 agora. Questão número 2 pede o seguinte. Um automóvel de competição é acelerado de tal forma que sua velocidade V em função do tempo t é dada na tabela. Então, eu tenho aqui o tempo em segundo, né, que é de 5, 10, 15 segundos, e a velocidade em metro por segundo, que é de 20, 50 e 60 metros por segundo. A aceleração média em metro por segundo ao quadrado no intervalo de tempo de 5 a 15 segundos vai ser de quanto? Eu quero de 5 a 15 segundos. Eu quero um movimento uniformemente. Eu quero uma aceleração média, né? Dentro dessa tabela que eu tenho aí com esses dados. Então, eu posso fazer assim. A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT, aonde ΔV é a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Continuando aqui, a velocidade final eu tenho que é 60, velocidade inicial eu tenho que é 20, o tempo final eu tenho que é 15 e o tempo inicial eu tenho que é 5. Né? Tempo inicial, 5. Então, sendo assim, 60 menos 20, 40, dividido por 15 menos 20 menos 5, dá 10. Então, a minha aceleração média, né, é 40 dividido por 10, que vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Né? Era só isso que estava pedindo nessa questão, né? Qual é a aceleração média, né? A aceleração média é de 4 metros por segundo ao quadrado, nessa questão número 2 aqui, né? Vamos agora para a questão de número 3. A questão de número 3 é o seguinte. Vamos lá. Durante as experiências no laboratório, um grupo de alunos verificou que, entre os instantes 2 segundos e 10 segundos, a velocidade de um carrinho variava de 3 metros por segundo a 19 metros por segundo. Calcule o valor da aceleração desse movimento. Então, não me interessa o que aconteceu com essa aceleração nesse intervalo de tempo. É só pegar
os dois extremos, ou seja, inicial e final, tanto para o tempo quanto para a velocidade. Aí eu tenho uma velocidade média. Não importa também se o carrinho parou, não importa se ele teve uma velocidade muito mais alta do que 19, porque o que importa aqui é entre esses dois extremos, de 2 a 10 segundos, ele está em 3 metros por segundo e no 10 segundos ele está a 19 metros por segundo. Não interessa o que aconteceu aqui no meio, né? Então vamos lá, mais uma vez da mesma forma, né? A aceleração média é igual a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. A variação de velocidade é a velocidade final menos velocidade inicial, né? Dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Velocidade final a gente sabe que é 19, menos a velocidade inicial a gente sabe que é 3, tempo final a gente sabe que é 10, tempo inicial a gente sabe que é 2. Então, vamos lá. 19 menos 3 dá 16 e 10 menos 2 dá 8. Então, a aceleração média nesse intervalo de tempo aí é 16 dividido por 8, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Era essa a pergunta, né? Qual é a aceleração média nesse intervalo de tempo de 2 a 10 segundos? Uma velocidade, uma aceleração média de 2 metros por segundo ao quadrado, né? Vamos para a questão 3 aí agora, é isso? Na questão 4. Credo, estou indo ligeiro, né? A questão 4 aqui, ela está dando aqui o seguinte, está perguntando, né? Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 20 metros por segundo quando acionou os freios e parou em 4 segundos. Determine a aceleração imprimida pelos freios à motocicleta. Então, aqui eu tenho que começar a tirar os dados, porque já é uma questão um pouquinho mais elaborada, e eu preciso extrair os dados primeiro para depois estar identificando qual é a fórmula que eu vou usar nessa questão, né? Então vamos reler e já agora, relendo, eu já vou tirando os dados da questão. Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta a uma velocidade de 20 metros por segundo. Significa o quê? Que a velocidade inicial era de 20 metros por segundo. Né? Ele já estava a 20 metros por segundo quando acionou os freios e parou. Se ele parou, a velocidade final vai ser 0. Né? Ele parou, está dizendo que ele parou. Isso num tempo de, depois de 4 segundos, a sua motocicleta parou. Eu quero saber qual é a aceleração que ele imprimiu nessa motocicleta. Ou seja, isso aí vai ter que dar uma aceleração negativa. Por quê? Porque eu tenho uma freada, e toda freada é uma aceleração negativa, né? É uma desaceleração. Então, para usar essa fórmula aí, identificar qual é a fórmula, melhor dizendo, eu preciso descobrir, eu preciso saber quais os dados que eu tenho. Velocidade inicial, velocidade final, tempo e a aceleração. E uma das fórmulas que eu tenho esses dados aí é velocidade igual velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Essa é a fórmula que eu vou estar usando. Ó. Velocidade final, velocidade inicial, tempo. Eu tenho esses 3 dados aqui e não tenho essa aceleração aqui, né, que é o que está justamente pedindo. Então vamos lá. Velocidade final é 0, velocidade inicial é 20, a aceleração eu estou procurando e o tempo é de 4 segundos. Então, 0 é igual a 20 mais 4 vezes A dá 4A. Passa esse 4A para lá, do outro lado da igualdade negativo, né? Menos 4A igual a 20. Então, agora o 4A está multiplicando, o 4 está multiplicando o A, né? Passa para cá dividido. Então, A igual a 20 dividido por menos 4. A aceleração é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, como eu falei, ó, vai dar negativo. Por quê? Porque ele acionou os freios e a motocicleta parou. Então, agora o carro vai de 20 até 0. Então, é uma freada, por isso que deu negativo aqui embaixo, tá bom? Então, essa aqui é a resposta da questão 4. Aceleração igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a questão de número 5. Vamos ver o que está pedindo aí. Um ciclista desloca-se com movimento uniformemente variado, representado pela equação V igual a 6 mais 8t. Considerando a unidade de medida do tempo em segundo e a de comprimento em metro, determine item A.
a velocidade escalar no instante em que foi disparado o cronômetro. B, a aceleração escalar. E C, a velocidade do ciclista no instante t igual a 3 segundos. Então vamos começar a tirar os dados aqui. Primeiro eu preciso pegar a equação horária, que todos os dados estão aqui dentro já, né? Todos os dados estão aqui dentro dessa equação. Então, velocidade igual a 6 mais 8 tempo. Para mim saber qual é a velocidade escalar quando foi disparado o cronômetro, é só eu comparar com a fórmula original, que é velocidade igual velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Vocês observam aqui que dá para mim saber, sem fazer conta nenhuma, né, naturalmente, nesse caso, qual é a velocidade inicial. A pergunta do item A, né? O item A aqui pergunta, a velocidade escalar no instante que foi disparado o cronômetro. Era essa daqui, ó, né? A velocidade que o ciclista estava quando o cronômetro foi disparado, ou seja, a velocidade inicial era de 6 metros por segundo. O item B, que é a aceleração escalar. Novamente eu tenho aqui sem fazer conta nenhuma, né? A aceleração aqui era de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, observa que é positivo, né? Então, ele estava na velocidade, um movimento acelerado, porque a velocidade é positiva, que ele não estava freando, ele estava acelerando, ele ia aumentar essa velocidade dele final aqui, ó, que eu não tenho, mas eu sei que ele ia aumentar, né? E o item C está pedindo a velocidade do ciclista no instante t igual a 3 segundos. Então, no item C, é simples, é só eu pegar a equação que foi dada aqui e substituir o t por 3 segundos. Então, olha só, vou juntar aquela equação aqui, ó, vou pegar ela lá e transportar para cá. Velocidade igual a 6 mais 8 vezes tempo. Então, como eu falei, agora eu tenho tempo aqui, ó, 3 segundos. Vou substituir esse t aqui, ó. Por quê? Porque eu quero saber qual é a velocidade final dele. Final no decorrer de 3 segundos, né? Velocidade igual a 6 mais 8 vezes 3. Esse 3 é esse daqui, né? Velocidade igual. Não vou somar, porque na matemática vocês sabem que primeiro a gente tem que multiplicar para depois somar, né? Então, 6 mais 3 vezes 8, né? Ou 8 vezes 3, 24. Velocidade é 6 mais 24, 30 metros por segundo. Essa é a velocidade dele depois de 3 segundos. E para quem gosta de raciocínio lógico, não são todos da turma, né? Mas alguns gostam de raciocínio lógico, poderia dizer o seguinte, ó, que se ele estava numa velocidade inicial de 6 metros por segundo e ele acelera 8 metros por segundo a cada segundo, né? 8 metros por segundo, a velocidade dele aumenta a cada segundo, então, no tempo 0 ele estava a 6 metros por segundo, no tempo 1 ele estava a 6 mais 8, que iria dar 14 aqui, né? Em 1 segundo ele está a 14, mais 8, ele já vai estar a 22, não é isso? Em 2 segundos ele vai estar a 22. E vou somar mais 8, aí 22 mais 8, no terceiro segundo, ele já está a 30 segundos. Ele aumentou 8 metros por segundo a cada segundo a velocidade dele. Por quê? Porque a aceleração dele é de 8 metros por segundo. Né? Então, no decorrer de 3 segundos, ele chegou a 30 segundos. Essa é a resposta da alternativa C. E são as respostas da questão 5 aqui, né? Vamos passar para a próxima. Questão 6. Questão 6... Mais uma vez, a questão 6, ela tem que usar, já está dando a função horária, né? Ó. É dada a seguinte função horária da velocidade de uma partícula em movimento uniformemente variado. Velocidade igual a 15 mais 20t, isso no sistema internacional. O que quer dizer o SI aqui? Quer dizer que a velocidade está sendo dada em metro por segundo e o tempo é dado em segundo. Tá bom? E a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. Tudo dentro do SI, né? Determine o instante em que a velocidade vale 215 metros por segundo. Então, eu tenho uma velocidade final aqui agora, e eu quero saber qual foi o tempo. Ao contrário da questão 5, que eu tinha o tempo e queria saber qual é a velocidade que ele atingiu. Agora, eu tenho a velocidade que ele atingiu e quero saber em quanto tempo ele atingiu essa velocidade. Então, é só transportar
essa função horária para baixo aqui que a gente já resolve. Ó. Velocidade igual a 15 mais 20 tempo. 20 vezes tempo, né? Então eu quero saber qual é o tempo agora. E a velocidade final eu tenho, é 215. Então 215 é igual a 15 mais 20 tempo. Passa esse 15 para lá negativo, né? Ele está aqui sozinho, eu vou isolar ele junto com esse outro número. Esse daqui não pode, porque esse aqui eu tenho um 20t. 20t não é um número, são 20t, né? Não é um número, é uma letra, ou seja, são 20 letra T. Aqui não, aqui eu tenho um número. O número do numeral 15, o número do numeral 215, é só o número, né? Então vamos lá, ó. 215, passa negativo para o outro lado da igualdade, menos 15, é igual a 20 tempo. 215 menos 15 fica 200 é igual a 20 tempo. Agora o 20 está multiplicando, passa dividido. Eu só vou botar o t na frente porque é o que eu quero achar, né? Tempo é igual a 200 dividido por 20. Tempo é igual a, corta, 20 dividido por 2, vai dar 10 segundos. Ou seja, depois de 10 segundos, o carro, a partícula atinge uma velocidade de 215 metros por segundo, né? Depois de 10 segundos, tá bom? Vamos para outra questão. Questão 7 agora, né? Vamos ver essa questão 7 aí. Também não deve ser muito difícil pelo tamanho que ela está apresentando aqui. Um automóvel parte do estacionamento e é acelerado à razão de 5 metros por segundo ao quadrado. Calcule a sua velocidade 30 segundos após sua partida. É uma questão elaborada que eu preciso extrair os dados primeiro. Então vamos lá, vamos extrair os dados, para depois saber qual é a fórmula que eu vou usar. Um automóvel parte do estacionamento, ou seja, se ele partiu do estacionamento, ele estava parado. Então a velocidade inicial dele é 0 metros por segundo. Né? Ele estava no estacionamento parado e é acelerado a 5 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber qual é a velocidade dele após 30 segundos. Então eu tenho um tempo de 30 segundos. E eu quero saber a velocidade final, né, que ele atingiu depois de 30 segundos. Pelos dados que eu tenho aqui, novamente eu vou a equação da função como é que eu posso dizer? A função da velocidade que a gente vai usar, né? Que é a mesma que a gente vinha usando até agora. A velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Continuando, eu quero saber justamente qual é a velocidade. Então, velocidade igual. A inicial ele partiu do estacionamento é 0. A aceleração foi dada que ele estava a 5 metros por segundo ao quadrado. E o tempo é de 30, né? Então, a velocidade final dele é 0 mais 5 vezes 30, ou seja, 5 vezes 3, 15, mais 0, 150. 5 vezes 30, 150 metros por segundo. Essa era a velocidade dele depois de transcorridos 30 segundos, né? Tá joia? Vamos para a questão 8, então. Questão 8 também é elaborada, mas é pequena, né? Vamos lá. Um automóvel parte do repouso com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de quanto tempo ele atinge a velocidade de 40 metros por segundo? Então vamos extrair os dados primeiro. Um automóvel parte do repouso. Pronto. Já sei que a velocidade inicial dele é 0, ele partiu do repouso. E é acelerado a 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de quanto tempo ele atinge uma velocidade de 40 metros por segundo? Então aqui eu tenho uma velocidade, né? Velocidade final. Ele atingiu já 40 metros por segundo. Isso eu quero saber depois de quanto tempo que ele atinge essa velocidade. Então eu não tenho tempo. Pelos dados que eu tenho aqui, eu vou usar a função horária novamente, né? Aquela funçãozinha a função da velocidade, desculpa, que a gente vinha usando agora. Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Vamos lá? Velocidade final eu tenho, é 40, está aqui, ó. Velocidade inicial eu tenho, que ele partiu do repouso, é 0. A aceleração eu tenho, que é 2, vezes o tempo que eu estou procurando. Então, continuando aqui, vamos ver o que vai dar. 40 igual a 0 mais 2 vezes t, 2 tempo. O 2 está multiplicando, 2 vai passar dividindo, né? Eu só vou isolar o t no outro lado, porque eu preciso achar justamente o t e eu gosto de deixar ele do lado de lá certinho, né?
É só invertir, passei esse para cá e passei esse para cá. Então, o T2 que estava lá multiplicando passa dividindo aqui, ó. Então, tempo é igual a 40 dividido por 2, vai dar 20 segundos. Ou seja, ele gastou 20 segundos para chegar a uma velocidade de 40 metros por segundo. Essa é a resposta da alternativa 8. Tá bom? Vamos para a questão 9. Questão 9. Eu quero saber alguns itens aí, né? E a gente vai ter que, algumas delas a gente vai ter que fazer a conta. Vamos lá. A velocidade de um automóvel varia linearmente com o tempo, de acordo com os dados da tabela. Então eu tenho aqui, ó, tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Velocidade 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 segundos. Então, não está perguntando, mas esse movimento aqui é um movimento uniformemente variado, de começo ao fim. Ó. A velocidade aumentou de 2 em 2 sempre, né? Então, eu quero saber qual é a velocidade inicial do automóvel. Bom, é bem simples, né? A velocidade inicial do automóvel está aqui, ó. No tempo 0, a velocidade inicial dele é de 6 metros por segundo. Então, a velocidade inicial, 6 metros por segundo. Quero saber qual é a aceleração do automóvel. A aceleração dele, eu preciso fazer a continha, né? Bem simples. Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Vamos lá. A velocidade final dele. Velocidade final dele eu tenho, tá ali, ó, é 18. Velocidade inicial, daqui, ó, é 6. Aceleração, estou tentando achar. Tempo. O tempo é fácil, né, gente? Ó, a partir do tempo 0, começou a cronometrar, naturalmente no 0, e o tempo gasto foi 6. Né? Então, eu tenho 6 segundos. Então, 18 é igual a 6 mais... A velocidade inicial é 6 e o tempo é 6. Coincidiu, né? Então, aqui também é 6A. Né? 6 vezes A, 6A. Passa esse 6 para lá no negativo, então 18 menos 6 é igual a 6A. 18 menos 6 vai dar 12, né? 12 é igual a 6A. E agora o 6 está multiplicando, passa dividindo. Só que eu vou inverter aqui, porque eu gosto de deixar o A na frente, que é o que eu estou procurando aqui, né? Fica 12 e o 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da alternativa B. Já era sabida, se para quem gosta de lógica, observa só, de 6 passou para 8 metros por segundo a velocidade, né? De 8 passou para 10, de 10 passou para 2. Então, quer dizer que a velocidade dele aumenta em 2 metros por segundo a cada segundo, que no caso dá segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração, ó, 2 metros por segundo ao quadrado, né? Essa é a aceleração do automóvel, pela lógica, né? E se for fazer a continha, eu deveria usar essa formulazinha aqui. O item C agora, o item C está me pedindo a função horária da velocidade. Então, a velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. A função horária é aquela que é onde tem alguns dados para mim calcular qual a velocidade depois de determinado tempo, né? Então, a velocidade inicial eu tenho que é 6, né, que eu achei aqui. A aceleração eu tenho que é 2, achei aqui. E o t eu não tenho, porque é justamente o que está pedindo, é a função horária. Para qualquer valor que eu botar no t, eu vou achar a velocidade dele, por isso que eu chamo de função horária. Então, isso daqui é a função horária, né? Isso aqui é a alternativa C. Tá bom? Era só isso que estava pedindo mesmo. Agora vamos lá, para a questão 10, né? Opa, a questão 10 é muito elaborada e vamos prestar bastante atenção agora, né? Vamos lá. Um automóvel descreve um movimento uniformemente variado. Às vezes aparece um R aqui no meio, mas é tudo uma coisa só. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a trajetória retilínea. Né? Não colocou ali porque está aqui, ó, movimento retilíneo uniformemente variado. Porque também existe o movimento circular, né?
que aí a gente não está trabalhando agora, mas movimento uniformemente variado e diz que a trajetória é retilínea. Então, movimento retilíneo uniformemente variado. É tudo uma coisa só. Quando apareceu o MUV ou MRUV, é tudo uma coisa só, tá? Um MOV descreve um movimento uniformemente variado, numa trajetória retilínea, e sua posição varia no tempo de acordo com a expressão. Então, aqui eu tenho uma expressão que eu sou obrigado a transportar para cá, para poder estar calculando esses dados aqui. E tem a posição inicial do MOV, né? A velocidade inicial, a aceleração e a posição do MOV no instante t igual a 4 segundos. Vamos por partes, né? Vamos pegar o item A. A posição inicial do móvel. Vou transcrever isso aqui para cá. Posição igual a 9 mais 3 vezes tempo menos 2 vezes tempo ao quadrado. Agora, para isso, a gente tem uma outra forma que eu vou estar colocando aqui embaixo, que é a função horária dos espaços, né? Que é a seguinte: posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a minha equação, a função dos espaços, quando eu calculo posição final, posição inicial, dentre outras coisas, né? Mas o nome dela é posição porque o S de posição está aqui na frente, né? Vamos lá, o que eu quero? Item A, eu quero a posição inicial. Bom, posição inicial, pelo que eu estou vendo aqui, é esse 9 aqui, né? Ó, isso aqui é a minha posição inicial. Então, o item A, a posição inicial é 9 metros. Tá achado? Vamos para o item B. A velocidade inicial. Velocidade inicial está aqui, ó. Velocidade inicial, eu tenho também. Velocidade inicial é 3 metros por segundo. Vamos ver. A aceleração agora. Vamos ver. Na verdade, essa questão aqui responde o item A. Nem vou botar aqui, né? Porque responde o item A, B e C, né? A aceleração. A aceleração, ela está aqui, ó. Mas só que tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Por quê? Porque a aceleração é menos 2 já na equação montada. Mas ela estaria aqui. Então, que número é esse? Ou seja, que número está representando esse A, que dividido por 2 deu menos 2. Né? Que número que dividido por 2 deu 2? Que número que dividido por 2 deu 2? O número é 4, né? Ou seja, 4 dividido por 2 deu 2. Só que eu tenho que observar que é negativo. Então, a minha aceleração está aqui, ó. Só que é um número que dividido por 2 deu 2. 4 dividido por 2 deu 2. Ou seja, a aceleração é negativa, então é menos 4. Então, a aceleração é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Né? Entenderam? Se eu botar o menos 4 aqui, menos 4 dividido por 2, vai dar menos 2. Por isso que a aceleração é menos 4. Por isso que deu menos 2 aqui, porque menos 4 dividido por 2 deu menos 2. Tá bom? Agora a alternativa D. A posição do móvel no instante t igual a 4 segundos. Então agora eu sou obrigado a fazer a conta, né? Vou pegar isso tudo que eu tenho ali, ó. Posição igual a 9 mais 3 vezes tempo menos 2 vezes tempo ao quadrado. Agora, está me mostrando aqui no tempo 4 segundos. Eu preciso saber qual é a posição dele no tempo 4 segundos. Então, a posição dele no tempo 4 segundos é 9 mais 3 vezes tempo. 4 menos 2 vezes tempo. 4 ao quadrado. Beleza? Continuando. Posição igual 9. Não posso somar 9 mais 3, porque eu tenho a multiplicação aqui, né? Mais 3 vezes 4. Poderia até estar fazendo essa multiplicação primeiro, já, né? Mas como eu tenho uma potência, eu vou resolver primeiro potência, depois multiplicação e depois a adição e subtração, né? 4 menos 2 vezes, não vou multiplicar 2 vezes 4, porque o 4 está ao quadrado. Primeiro eu vou resolver isso aqui, ó. 4 ao quadrado é 16, né? 4 vezes 4, 16. Continuando, posição igual 9 mais, agora sim, 3 vezes 4, 12,
menos 2 vezes 16, 32. Então, ficou assim, ó, 9 mais 12 menos 32 vai dar menos 11 metros. É em metro, né? Porque a posição do carro ela é dado em metro. Então, essa é a alternativa D, né? A alternativa D deu menos 11 metros. Mas como, professor? Se a posição inicial dele é 9 e ele está freando, que história é essa? Como é que de 9 passou para menos 11? Na verdade, quem gosta do assunto e vai se inteirar por que eu estou falando, e quem não gosta também tem uma obrigação de prestar atenção, né, para poder aprender mais, aprender, na verdade, é o seguinte, esse móvel estava na posição 9, aqui, ó, vamos fazer a trajetória. Ele estava aqui no 9, né, no 9 metros, ele foi, para algum momento ele veio para cá, né, ele veio, só que ele veio freando, dá para ver ali, ó, ele veio freando, em algum momento ele parou, não sei aonde ele parou, e depois voltou e chegou na posição menos 11 metros. Né? Ele passou aqui pelo 0 metro. Né? Eu sei que ele parou em algum momento porque ele estava freando. É menos 2 aqui. Ó. Então ele veio freando, parou. Em algum momento, não sei qual foi a posição, ele parou. Poderia até existir uma pergunta, né, em qual posição o móvel retorna na trajetória, mas não tem essa pergunta, então não vamos entrar em detalhes. Né? Mas ele veio, parou, voltou e agora está no 11 metros. Né? É isso que aconteceu. Tá bom? Essa é a questão número 10. Vamos para 11, então. A 11 aqui é o seguinte. Dá para ver ali, dá certinho. Então, vamos lá. A função horária de um móvel que se desloca numa trajetória retilínea é S igual a 20 mais 4 tempo mais 5 tempo ao quadrado, onde S é medida em metros e T é medida em segundo. Determine a posição do móvel no instante T igual a 5 segundos. É a mesma questão que a gente tinha anteriormente, né? Já vamos trabalhar em cima daquilo ali, ó. Vamos transportar para cá. Aquilo ali vamos transportar para cá, né? Ó. Posição igual a 20 mais 4 vezes tempo mais 5 vezes tempo ao quadrado. Por que agora não tem dividido por 2? Porque a equação já está pronta. Se tivesse uma pergunta qual é a aceleração, eu já sei que a aceleração era 10, né? A princípio não está pedindo aí qual é a... Não está pedindo aí qual é a aceleração, né? Está pedindo só qual é a posição do móvel depois de 5 segundos. Mas a aceleração eu sei que era 10, porque 10 dividido por 2 deu 5. Então vamos lá? É só achar a posição mesmo. O tempo eu já tenho. Posição final igual a 20 mais 4 vezes o tempo. O tempo está aqui, ó. O tempo é 5, né? Mais 5 vezes o tempo, que a gente sabe que é 5, ao quadrado. Né? Então vamos lá. Posição igual a 20 mais... Primeiro eu resolver o quadrado lá, né? A potenciação. Depois eu resolver essa multiplicação aqui. Mas também já poderia estar fazendo. 4 vezes 5 mais 5 vezes 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25, né? Posição igual 20 mais... Não vou somar ainda. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 5, 20 mais 5 vezes 25, 125. Posição do móvel é 20 mais 20, 40. 40 mais 125, 165 metros. Essa era a posição final dele depois de 5 segundos. Resolvido o problema. Tá bom? Vamos para a questão 12. Questão 12. Também me parece que não é muito difícil, mas está pedindo a posição, né, depois de 6 segundos. Mas vamos ler essa questão aí. É isso? O móvel parte do repouso da origem das posições com um movimento uniformemente variado e aceleração igual a 2 metros por segundo. Determine sua posição após 6 segundos. Primeiro vamos extrair os dados para ver qual é a fórmula que a gente vai usar, né? O móvel parte do repouso, velocidade inicial igual a 0. Da origem das posições, ou seja, qual é a origem das posições?
ou seja, a posição inicial dele era 0, a origem da posição dele é 0 metro, né? Com movimento uniformemente variado e aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Determine a posição após 6 segundos. Eu tenho um tempo de 6 segundos. Eu quero saber qual é a posição final dele, né? É isso que está pedindo, qual é a posição final. A gente poderia estar usando duas contas aqui, deixa eu ver. Eu acho que também dá. As duas contas. Vamos pela mais fácil primeiro. Ou não, vamos usar só uma para não dar confusão. Vamos usar só uma. Tem outras questões, porque senão eu acabo confundindo muito a cabeça de vocês. Como eu tenho posição inicial, posição final, velocidade inicial, tempo, aceleração, então é fácil eu achar a posição pela equação das posições. Posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Na verdade é só essa que a gente tem mesmo. Eu tenho muitos dados aqui, então vai dar certinho nessa questão aqui. Vamos lá? Posição final é o que eu estou tentando achar, né? Posição inicial, eu sei que é 0, porque ele partiu da origem das posições. A origem das posições sempre vai ser 0, né? Na trajetória. Então, 0. Velocidade inicial, ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. Tempo tem, onde é que está o tempo? O tempo está dando lá, né? 6 segundos. Mais a aceleração que está dando, que é 2 segundos. Tempo a gente sabe que é 6 segundos agora, né? Dividido ao quadrado, aliás, dividido por 2. Vamos lá? Posição igual. Aqui eu tenho 0, 6 vezes 0, 0 vezes 6 dá 0, mas aqui eu tenho 2 vezes esse dividido por 2, então pode cortar, né? Fica 6 ao quadrado, que dá 36. Né? 6 ao quadrado, 36. Posição igual a 0 mais 0, 0, 0 mais 36, 36 metros. Né? Depois de 6 segundos, o móvel se encontra na posição 36 metros. Beleza? Vamos embora para a próxima. Essa é a questão 12. Vamos para a questão 13, então. Questão 13 diz o seguinte: um automóvel possui, num certo instante, velocidade de 10 metros por segundo. A partir desse instante, o motorista imprime ao veículo uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade que o automóvel adquire após percorrer 50 metros? Observa que entrou um dado diferente aqui, que é a distância percorrida. Ó. Mas vamos tirar os dados que a gente vai descobrir qual é a fórmula que vai ser usada. O móvel possui, em um certo instante, uma velocidade de 10 metros por segundo. Velocidade inicial, né? 10 metros por segundo. E a partir desse instante, o motorista imprime ao veículo uma aceleração de 3 metros por segundo. Então, eu tenho uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, né? Qual a velocidade que o móvel adquire após percorrer 50 metros? Então, eu tenho uma distância de 50 metros percorrido depois de um determinado tempo, né? Mas não sei qual é esse tempo também, mas eu quero saber qual é a velocidade. Qual é a velocidade que ele adquire depois de percorrer 50 metros, acelerando a 3 metros por segundo, partindo de 10 metros por segundo, né? A velocidade. Então, olha só. Aqui já não tem mais tempo. Não dá para usar a equação da posição. Eu não tenho mais tempo. E também, eu não consigo usar aquela função horária, porque a função horária também tem tempo. O próprio nome já está dizendo. Também não dá. Então eu vou usar aquela equaçãozinha que, se vocês tivessem ou olhar o conteúdo, se vocês viram o conteúdo desse assunto, observaram que existe a equação chamada equação de Torricelli, que é nada mais do que isso aqui, né? Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. É quando eu uso ela, quando eu não tenho tempo, né? Quando eu não tenho tempo dado, então eu uso essa equação. Vamos lá, ó. Posição final é justamente o que eu estou procurando. Posição inicial é... velocidade final eu estou procurando, né? Ali. Então eu não tenho. Velocidade inicial é 10 metros por segundo. Então é 10 ao quadrado. Mais
2 vezes a aceleração, que deu, né, que é 3, e vezes o ΔS, que é deslocamento. ΔS é variação de posição, né, ou variação de espaço, ou distância percorrida. Nesse caso aqui é 50. Vamos lá? Velocidade final ao quadrado igual 10 ao quadrado, 100, mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 50, 300, né? Esse vezes esse deu 300. Então, velocidade final ao quadrado igual a 100 mais 300, 400. Como eu tenho potência aqui nesse lado da igualdade, eu passo para o outro lado como uma raiz, né? A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, velocidade igual a raiz quadrada de 400. Velocidade igual a raiz de 400, que é 20 metros por segundo. Então, novamente aqui, ó, foi bem simples a questão, mas o difícil era achar qual era a fórmula, né? A gente achou e conseguiu resolver a questão, tá bom? Vamos para a questão número 14 agora. Questão número 14 aqui fala o seguinte. Deixa eu ver aqui. Um carro de corrida, inicialmente em repouso, é sujeito a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Determine a distância percorrida pelo carro até atingir a velocidade de 10 metros por segundo. Primeira coisa é extrair os dados, né? Depois a gente vai ver qual é a fórmula que vai usar. Um carro de corrida inicialmente em repouso. Velocidade inicial, né? É 0, porque ele está em repouso. É sujeito a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Aceleração, né? Determine a distância percorrida pelo carro até atingir a velocidade de 10 metros por segundo. Então, velocidade final, né? Ele estava parado e agora está a 10 metros por segundo. Eu quero saber qual é a distância percorrida. Ou seja, qual é o ΔS. Tem fórmulas que vai botar um D, que é de distância. Eu costumo usar o ΔS, que é uma variação de posição, né? Ou uma variação de espaço. Então vamos lá. Novamente já deu para ver que não tem T, não tem o tempo, então vai cair na equação de Torricelli. Sempre que não tem o tempo, vai cair na equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de posição. Velocidade final eu tenho é 10. 10 ao quadrado, igual. Velocidade inicial, ele partir do repouso é 0. 0 ao quadrado, que é mais, né? Mais 2 vezes a aceleração, que eu tenho é 5, né? Vezes o ΔS que eu estou procurando, não tenho. Então vamos lá. 10 ao quadrado, 100. 0 ao quadrado, 0. Mais 2 vezes 5, 10. 10 vezes ΔS, 10 ΔS. Então vamos lá. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo, né? Então fica 100 dividido por 10. Eu vou jogar o ΔS na frente, porque é o que eu estou procurando. 100 dividido por 10, né? ΔS igual a 100 dividido por 10, ou 10 dividido por 1 vai dar 10 metros. Aqui é metros, né? É posição. Então, a distância percorrida pelo carro, num determinado intervalo de tempo, que não tem, né? Acelerando a 5 metros por segundo ao quadrado, é de 10 metros. Ele vai percorrer 10 metros, de 0 até 10 metros por segundo, a velocidade, né? Tá bom? Essa é a resposta da questão 14, 10 metros. Vamos para a questão 15. Já está quase finalizando, né? Vamos ver a questão 15. Um veículo tem velocidade inicial de 4 metros por segundo, variando uniformemente para 10 metros por segundo após percorrer 7 metros. Determine a aceleração do veículo. Então vamos lá. Vamos ler, agora interpretar e tirar os dados para descobrir qual é a forma. Um veículo tem velocidade inicial de 4 metros por segundo. Então já está dando velocidade inicial 4 metros por segundo. Variando uniformemente para 10 metros por segundo. Então agora eu tenho a velocidade final de 10 metros por segundo. Após um percurso de 7 metros. Então agora eu tenho uma variação de posição, né, de 7 metros. Determine a aceleração. Quanto que ele acelerou para se deslocar 7 metros, passando de 4 para 10 metros por segundo ao quadrado. Não, 10 metros por segundo, né? Qual é a aceleração que ele imprimiu no carro, no veículo? Deu para ver que não tem tempo, então é Torricelli, né? Velocidade ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de posição. Velocidade final é 10, está ali, 10 ao quadrado, igual, velocidade inicial é 4, 4 ao quadrado.
mais 2 vezes a aceleração, estou procurando, não tem. A variação de posição é 7. 10 ao quadrado, 100. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 7, 14, né? 14A. Que eu tenho 14A, né? 2 vezes 7, 14, 14A. Passa isso aqui para cá negativo, né? Porque ele está no outro lado da igualdade, passa para lá negativo. Está positivo, passa negativo. Então, 100 menos 16 é igual a 14A. 100 menos 16, 84, que é igual a 14A. Agora, o 14 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, fica A igual a 84 dividido por 14. A aceleração era de 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do móvel depois de percorrer 7 metros, partindo de 4 metros por segundo e chegando a 10 metros por segundo de velocidade, né? Ele estava numa aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a última questão, então, desse exercício 1, a questão 16, né? Beleza? Vamos lá. Um trem trafega com velocidade de 15 metros por segundo. Em determinado instante, os freios produzem um retardamento de menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Quantos metros o trem percorre durante a frenagem até parar? Então, vamos interpretar essa questão, extrair os dados e depois descobrir qual é a fórmula que a gente vai estar utilizando. Um trem trafega com velocidade de 15 metros por segundo. Então, velocidade inicial, né? 15 metros por segundo. Em determinado instante, os freios produzem um retardamento de menos 1,5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, uma freada, uma desaceleração, né? A desaceleração. Quantos metros o trem percorre durante a frenagem até parar? Ou seja, se ele vai parar, a minha velocidade final é 0. Ele vai parar, né? Se ele vai parar, a velocidade final é 0. Quantos metros ele percorre? Ou seja, qual é a variação de posição dele? Quanto que ele percorre? Vamos lá? Deu para ver que não tem tempo em nenhum momento, então eu preciso usar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de posição. Velocidade final ao quadrado é 0. Ele vai parar, né? 0 ao quadrado igual a velocidade inicial é 15 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é de menos 1,5, vezes o espaço percorrido que eu não tenho, né? Que eu estou procurando. 0 ao quadrado, 0. 15 ao quadrado vai dar 225, né? 2 vezes 1,5 vai dar 3, só que mais com menos vai dar menos, né? Menos 3 ΔS. Transfere esse 3 negativo para cá positivo, então fica 3 ΔS é igual a 225. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então vai ficar assim, ó, ΔS é igual a 225 dividido por 3. ΔS igual a 75 metros. Essa é a distância percorrida pelo móvel, freando, né, a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, depois de 75 metros andando, é que o trem foi parar. Ele percorreu 75 metros até parar, né? Claro, ele demorou para parar, né? Porque foi uma freada pequena, de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Foi um valor baixo, né? Tá bom, gente? Isso aí era o que a gente tinha para esse primeiro exercício, né? Vou postar também o exercício 2 desse movimento retilíneo uniformemente variado para você estar resolvendo aí e aprendendo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.